Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador. Privilégio nós temos, de estarmos reunidos na casa do Senhor para nos debruçarmos sobre a palavra viva e eficaz do nosso Deus, que sempre cumpre tudo aquilo para o que é designada. Eu quero te convidar nesse momento a abrir sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, Apocalipse, o capítulo de número 3, nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Temos estudado as cartas que o Senhor Jesus enviou a igrejas muito específicas lá na Ásia Menor, por intermédio e instrumentalidade do apóstolo João. Igrejas que precisavam receber uma carta do Senhor, precisavam de encorajamento, de direcionamento, de uma palavra de alerta, e o Senhor sempre cuida da sua igreja, e enviou então essas cartas personalizadas. Nós lemos hoje a carta à igreja em Sardes, Apocalipse, o capítulo 3, versículos 1 a 6, O texto diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja em Sardes, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas: conheço as tuas obras, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Pois se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a hora que virei contra ti. Mas em Sardes também tens algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, reconhecerei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra, Tua preciosa palavra foi lida e será exposta nesse momento. A nossa grande expectativa, Senhor, é de fato ouvir a Tua voz, é sermos encorajados e alertados pelo Senhor, para que no final do nosso tempo possamos receber as recompensas que o Senhor tem preparado para todos aqueles que permanecerem fiéis a Ti, Pai. Abre o nosso ouvido, abre o nosso coração, para que nós possamos receber e compreender as insondáveis maravilhas da Tua lei. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 7 igrejas receberam cartas do Senhor Jesus por necessidades bastante específicas. Essas 7 igrejas se localizavam na antiga Ásia Menor, atual Turquia. E a Ásia Menor se tornou província do Império Romano no ano 133 a.C. Antes disso, a Ásia Menor fazia parte do reino do Império Pergameno, mas no final do reino pergameno, o rei Átalo III deixou de herança toda aquela região para o Império Romano. E Roma agradeceu aquele presente e o recebeu com muita alegria, porque afinal de contas, a província da Ásia Menor era uma região importantíssima, uma região riquíssima, cheia de recursos naturais. Foi, na verdade, a primeira província romana na Ásia. E como se não bastasse a sua riqueza, ela era importante por um outro fator. Coloca o primeiro mapa, a primeira imagem para mim, por gentileza. A província da Ásia Menor era, na verdade, o único caminho
de conexão, o único ponto de conexão entre a Europa e o Oriente Médio e Jerusalém. Qualquer pessoa que desejasse passar de um lugar para o outro, necessariamente passaria pela Ásia Menor. Isso conferia àquela região um status importantíssimo, de tal forma que era uma honra para qualquer governador ser designado para a Ásia Menor. Nessa região da Ásia Menor estavam localizadas as 7 igrejas, as 7 cidades, melhor dizendo, que receberam cartas do Senhor Jesus. A cidade de Sardes recebeu a 5ª carta e foi uma cidade de bastante destaque. A arquitetura daquela cidade era algo impressionante. Coloca a próxima foto, por gentileza. A arquitetura daquela cidade era algo deslumbrante. E por conta disso, impressionante também foi o alerta de Cristo feito aos cristãos daquela cidade. O texto diz, versículo 1 e versículo 3: Conheço as tuas obras, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Que mensagem difícil de uma igreja receber. Você parece que está vivo, acha que está vivo, mas na verdade você está morto. Versículo 3 continua dizendo: Se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Antes de entendermos os motivos pelos quais Cristo fez esse alerta à igreja em Sardes, é interessante nós entendermos o alerta em si. Se não estiveres alerta, virei como um ladrão contra ti, e tu não saberás a hora. Talvez para nós hoje passe um pouco despercebido o motivo pelo qual Cristo se apresenta como aquele que vem repentinamente contra a sua igreja, não para arrebatá-la e levá-la aos céus, mas contra aquela igreja. Para nós hoje, no século 21, talvez isso possa parecer um pouco confuso, mas aqueles cristãos entenderam perfeitamente a referência de Cristo, porque afinal de contas, não apenas os cristãos daquela cidade, mas os habitantes daquela cidade haviam sido atacados de assalto, repentinamente, em outros momentos da sua história. Por exemplo, alguns anos antes, quando o rei Creso governava aquela região, eles tiveram essa primeira experiência de serem atacados repentinamente. Passa a próxima foto, por gentileza, irmão. O rei Creso foi o rei mais rico que jamais governou a região de Sardes. Ele era tão rico que ele mandou construir para si uma fortaleza no alto daquela montanha. Se os seus olhos são bons, você consegue ver restos ainda, vestígios do lado esquerdo. Ele mandou construir para si uma fortaleza para guardar todo o seu tesouro. E claro, abrigar algumas outras pessoas também. Mas de repente, ele se viu sitiado, cercado pelo rei persa Ciro. Ciro da Pérsia decidiu atacar o rei Creso e cercou toda aquela região. Mas a fortaleza que o rei Creso havia construído era impenetrável. Os persas tentaram de todos os lados atacar aquela região, atacar e tomar aquela fortaleza, e não conseguiram. Até que numa determinada noite, enquanto os soldados estavam acampados aqui embaixo, na planície depois desse arbusto, um dos soldados observou algo interessante, um dos soldados persas. Ele estava olhando lá para o alto, para a fortaleza, quando ele viu que um dos soldados do rei Creso, que estava lá no alto da fortaleza, se debruçou sobre a muralha. E quando ele se debruçou, ele deixou seu capacete cair. Lá embaixo, ele olhou para todos os lados para ver se alguém estava vendo, e na sua impressão, ninguém estava observando. Então ele desceu silenciosamente por uma passagem secreta
abriu uma porta secreta feita pelo rei Creso, saiu, pegou o seu capacete e retornou. Evidentemente, aquele soldado fez saber essa informação ao seu comandante, de tal forma que o comandante do exército persa armou uma estratégia. Ele ordenou que todas as suas tropas que haviam tentado conquistar aquela fortaleza e falhado, se reunissem do outro lado da fortaleza. E isso naturalmente atraiu todo o exército que estava na fortaleza. Enquanto todos estavam distraídos do outro lado, os soldados de elite entraram pela passagem secreta. E de uma hora para outra, quando o rei Creso e os seus soldados, as pessoas que viviam naquela fortaleza, achavam que estavam seguros, eles descobriram que não estavam. Quando eles achavam que estava tudo bem, não estava tudo bem. Eles foram surpreendidos como que por um ladrão. E essa mesma história se repetiu algum tempo depois, quando mais uma vez aquela fortaleza foi atacada e os soldados que tentavam atacar a fortaleza, observaram que de um dos lados havia muitos abutres, que sempre estavam parados ali e nunca voavam. No máximo levantavam um voo breve e retornavam. E então eles foram ver daquele lado porque é que aqueles abutres nunca saíam dali. E eles perceberam que, na verdade, aquele lado da fortaleza era usado para jogar lixo. Ninguém ficava ali. Ninguém mantinha guarda e montava a guarda daquele lado da fortaleza. E foi justamente por ali que mais uma vez o exército subiu. Mais uma vez a fortaleza foi atacada. Mais uma vez, quando achavam que estavam seguros, não estavam. Foram surpreendidos como que por um ladrão. É exatamente isso que Jesus está se referindo quando ele fala para os cristãos lá em Sardes: virei como um ladrão. Com isso, fazendo essa referência à história deles mesmos, o que Jesus estava dizendo é: estejam atentos, estejam alerta, porque vocês acham que está tudo bem, mas não está. Vocês se sentem seguros, vocês acham que tudo caminha em paz, mas não tem nada em paz. E de uma hora para outra, se vocês não prestarem atenção, eu virei contra vocês. Assim como o rei Ciro entrou de surpresa, assim como mais de uma vez vocês foram atacados e conquistados repentinamente, eu também virei contra vocês, como um ladrão. Estejam alerta. Mas a pergunta que surge inevitavelmente diante disso, diante dessa ameaça de Cristo é: afinal de contas, o que é que aqueles cristãos estavam fazendo para merecer uma palavra dessas? O que é que aqueles cristãos estavam realizando que fez com que o próprio Cristo falasse para eles: fiquem atentos, senão de uma hora para outra eu vou acabar com vocês? Apocalipse, o capítulo 3, versículo 1 diz: escreve ao anjo da igreja em Sardes: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas: conheço as tuas obras, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Em uma palavra, eles viviam um grande e absoluto auto-engano. Achavam que estavam vivos, tinham fama de que estavam vivos, se sentiam como se estivessem vivos, mas estavam mortos. Que realidade delicada, quando um cristão acha que está tudo bem consigo mesmo, mas na visão do Senhor é engano. Na visão do Senhor não tem nada bem. Na visão do Senhor está na iminência de julgamento. Esse mesmo apóstolo João que escreveu essa carta à igreja de Sardes, alguns anos antes disso, algumas décadas na verdade, havia
registrado com muita clareza, com muita transparência, as palavras de Jesus quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O mesmo apóstolo João havia registrado com toda clareza a verdade de que Jesus é o caminho, e não apenas mais um dentre tantos. E aqueles cristãos lá em Sardes haviam se esquecido disso. Desde antes de Sardes ser uma cidade pertencente à província romana, essa cidade sempre foi um centro muito importante de adoração a diversos deuses, como várias outras cidades, na verdade, da Ásia Menor. Coloca a próxima foto, por gentileza. A deusa Ártemis possuía um grande templo naquela cidade, bem como mais outros, talvez 25 deuses. Diversos deuses eram adorados naquela cidade. E aqueles cristãos estavam se esquecendo da afirmação de Cristo quando disse: eu sou o caminho. Com tantos deuses sendo adorados, com tantas divindades em exposição, em exibição naquela cidade, não é necessário dizer como era difícil ser cristão e se manter fiel a Deus numa cidade dessas. Em Sardes, por exemplo, estava localizada a maior sinagoga judaica fora de Israel. Coloca a foto dela, por gentileza, irmão. A maior sinagoga judaica fora de Israel. Lá no fundo, aquela mesa, na verdade, é o altar, e ela se estende para cá. A maior sinagoga judaica fora de Israel. E isso revela uma coisa: como a cidade de Sardes e o Império Romano, na verdade, eram bastante inclusivos, bastante tolerantes com as outras religiões. Na verdade, o Império Romano não implicava com outra religião, contanto que o seu Deus não fosse maior do que os romanos, do que o dos romanos. Você poderia adorar qualquer outro senhor, qualquer outra divindade, contanto que a sua divindade não fosse superior aos deuses romanos, não fosse superior ao próprio imperador. Na verdade, Sardes era uma cidade absolutamente ecumênica. Absolutamente ecumênica. Nessa cidade havia judeus fervorosos que frequentavam a sinagoga e mantinham todos os costumes e as tradições da lei de Moisés. Havia aqueles chamados tementes a Deus, que se relacionavam com alguma divindade, ainda que desconhecida. Havia, é claro, aqueles que adoravam os 25 deuses que possuíam templo nessa cidade. Havia aqueles que adoravam ao imperador. Havia aqueles que eram cristãos. Os cristãos não tinham templo, não tinham um local grande de adoração. Eles se reuniam, na verdade, nas casas. Coloca a próxima foto, por gentileza. Os cristãos se reuniam dentre a comunidade, naquela que parecia comportar o maior número de pessoas. Essa é uma casa grande do primeiro século. E ali os cristãos se reuniam, em torno de 30, 40 pessoas, dependendo da situação. Mas o fato é que os cristãos em Sardes começaram a se esquecer da verdade, da realidade de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não apenas mais um caminho. A forma dos cristãos em Sardes de lidar com tantas religiões, com tantas divindades sendo adoradas, foi diferente das outras cidades. Nas outras cidades, em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, as pessoas eram pressionadas, eram perseguidas, corriam riscos seríssimos sociais, econômicos, corriam risco de morte
como Policarpo lá em Esmirna, como Antipas, que foi queimado dentro de um touro lá em Pérgamo, sofriam pressões de todos os lados a se amoldarem e aculturarem, como na cidade de Tiatira. Mas em Pérgamo, em Sardes, as coisas eram diferentes. É claro, em todas essas cidades, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, havia aqueles que eram fiéis a Deus, que não abriam mão da realidade, da mensagem do Evangelho, assim como tinham recebido, eram verdadeiramente fiéis ao Senhor e por conta disso, eram excluídos da vida social, por conta disso, tinham os seus negócios e as suas finanças severamente prejudicados, por conta disso, eram levados à morte. Mas havia aqueles cristãos, em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, que começaram a abrir mão, em Tiatira, que começaram a negociar os valores do Evangelho, para que não fossem tão afligidos. São aqueles que aceitaram a doutrina dos nicolaítas, que toleraram no seu meio Jezabel, que se dobraram a outros deuses, a outros ídolos, que participaram das festas e das orgias em adoração a qualquer uma dessas divindades. Comiam da comida sacrificada aos ídolos. Começaram a abrir concessões para não serem perseguidos. Entravam no templo desses outros deuses para não serem perseguidos. Sabiam que o que estavam fazendo era errado aos olhos do Senhor. Sabiam que a postura que o Senhor esperava deles não era essa, mas ainda assim, lá estavam eles no templo pagão, se curvando diante de uma divindade pagã, comendo da comida sacrificada, participando de todos os festivais, por mais absurdos que fossem, mas sabiam que era errado. Em Sardes, a realidade e a postura dos cristãos foi completamente diferente. Em Sardes, eles se mantinham absolutamente fiéis a Cristo. Não se dobravam diante de outros deuses. Um cristão em Sardes não entrava e não era forçado a entrar no templo de nenhum outro Deus. Porque, na verdade, eles aceitavam como igualmente válido qualquer caminho. Os cristãos em Sardes aceitavam como algo igualmente válido qualquer caminho. Toda forma de pensamento para eles era igualmente válida. Toda forma de religião para eles era igualmente válida. De tal forma que eles eram fiéis a Jesus e a Jesus somente. Mas se alguém quisesse adorar outra divindade, não tinha problema. Está tudo certo também. Os cristãos lá em Sardes estavam dizendo, na realidade, o seguinte: olha pessoal, a gente não precisa brigar, tem espaço para todo mundo, para todos os deuses. Eu sirvo a Jesus Cristo e a Jesus Cristo somente. Ele é o único caminho para mim. Mas se você quer servir a outro Deus, não tem problema. Se você quer se dobrar diante de outro Senhor, não tem problema. Todas as formas de religião, de pensamento, são igualmente válidas. Vamos viver em paz, vamos conviver em harmonia. Eu fico com o meu Jesus e você fica com o seu Deus. Eu encontrei o meu caminho, mas se você encontrou o seu caminho, está tudo certo. A palavra que define a realidade em Sardes é o ecumenismo. Ecumenismo. Na verdade, passa a próxima foto, por gentileza. Nós temos diversas evidências arqueológicas e depois evidência bíblica dessa conversa indevida entre as religiões. Por exemplo, esse é o altar da sinagoga judaica.
Mas se você olhar bem ali do lado do altar da sinagoga judaica, você percebe uma águia romana, que revela... Vocês conseguem ver a águia? Está estampada ali do lado, alto relevo, no pé do altar. A águia romana que revela a conversa entre os judeus e os romanos com todas as suas divindades. Na verdade, quando essa sinagoga foi escavada, as colunas dela estavam cheias de nomes de judeus, escritos ou inscritos em grego, o que revela que eles estavam permitindo que a sua própria identidade fosse alterada. O nome era algo importantíssimo. Você se lembra, por exemplo, de quando Daniel e seus amigos foram levados de Jerusalém para Babilônia? Os seus nomes foram alterados. A identidade deles, tentou-se alterar a identidade deles. Quando aqueles judeus daquela sinagoga gravaram no pé do altar a águia romana, escreveram em grego os seus nomes nas colunas, o que eles estavam dizendo é: nós queremos conviver em paz com os romanos e sua religião. Como se não bastasse essa sinagoga ter esse símbolo romano no pé do altar, passa a próxima foto, por gentileza. Ela ficava ao lado dessa construção. Essa construção era o ginásio romano, onde os romanos iam para se exercitar. O exercício no ginásio era inevitavelmente uma forma também de adoração. Eles se exercitavam, eles treinavam, eles praticavam os seus esportes despidos, como forma também de culto ao corpo. Passa a próxima foto, por gentileza. Esse ginásio estava localizado ao lado da sinagoga. Olha que situação complexa. Qualquer judeu que não fosse adepto do ecumenismo teria se escandalizado estar saindo da sinagoga e de repente olhar para o lado e ver no prédio ao lado homens despidos entrando e saindo, como forma de culto também ao corpo. Mas o ecumenismo fez com que isso se tornasse normal naquela cidade. Passa a próxima foto, por gentileza. Na Ágora, o mercado cristão, os arqueólogos escavaram essa, como se fosse uma barraca daquela época, que evidentemente pertence a um cristão. A cruz cristã está engravada naquele espaço. Mas no espaço ao lado, encontraram uma loja também, por assim dizer, com símbolos judaicos, um ao lado do outro. Isso só foi possível por um motivo. Os cristãos estavam dizendo, junto com todos os outros moradores daquela cidade: olha, você fica com seu Deus, eu fico com o meu. Se você achou seu caminho, que bom, porque eu achei o meu, e cada um segue assim. Sem dúvida alguma, se os cristãos tivessem se lembrado, os cristãos lá em Sardes tivessem se lembrado do que Jesus falou quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eles teriam sido expulsos do mercado, eles teriam sido expulsos da vida na cidade, como foram em Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira também. Mas lá estavam os cristãos em Sardes, se aculturando, conversando e aceitando como igualmente válida toda forma de religião, aceitando como igualmente válida toda forma de pensamento. Há uma série de evidências arqueológicas que revelam que aqueles cristãos queriam fazer as pazes não com todas as pessoas, com todas as religiões. E justamente esse foi o grande problema dos cristãos em Sardes. Quando eles aceitaram o ecumenismo, quando eles aceitaram como igualmente válido qualquer outro caminho,
Eles mataram a mensagem do Evangelho. Quando eles aceitaram como igualmente válida toda forma de religião, eles mataram o poder da mensagem. Isso porque Jesus veio para ser o único caminho e não para trazer harmonia entre as várias propostas de caminho. Jesus veio para ser o caminho e não para trazer harmonia entre as diversas religiões. E aqueles cristãos se esqueceram disso. Se esqueceram de que não existe outra possibilidade a não ser Jesus. Ele não veio para coexistir, ele não veio para dividir espaço e conquistar um pedacinho, ele não veio para dividir a sua autoridade, o seu poder com outro Deus, ele veio para conquistar todo Deus. Ele não veio para lutar por um espaço, ele veio para reclamar todo o espaço. Quando Jesus disse para aqueles cristãos: parece que você está vivo, você tem fama de estar vivo, mas na verdade você está morto. Ele está dizendo: olha pessoal, com esse ecumenismo de vocês, com essa tentativa de vocês de reconhecer como igualmente válida toda a mensagem, de aceitar tantos caminhos até Deus, vocês mataram a mensagem, apagaram o poder do Evangelho, porque eu não quero um espaço apenas, eu quero tudo. Eu não sou mais um apenas dentre tantos, eu sou o único. E aqueles cristãos haviam se esquecido daquilo. Mais do que as evidências arqueológicas, o que nos leva a entender que o problema em Sardes foi o fato de os cristãos terem tirado a exclusividade que Cristo exige e o transformaram em apenas mais um caminho dentre tantos, é o que o próprio texto bíblico diz. Apocalipse, o capítulo 3, versículo 2. Fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer. Aquela chama que havia se incendiado, que havia se iniciado algumas décadas atrás e havia incendiado o mundo, estava fraca na cidade de Sardes. Na verdade, na cidade de Sardes não passava de uma fagulha. Eles tinham matado o poder, eles tinham acabado com a mensagem. Por isso Jesus diz: fortalece o que ainda resta e está para morrer. Porque naquela cidade os cristãos tinham reduzido Cristo a algo comum, tinham tirado a exclusividade de Cristo e dividido entre tantos deuses, entre tantos templos, entre tantos poderes e divindades. E então vem Jesus e fala: fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer. Com isso Jesus está dizendo: restaurem a mim a glória que me é devida, me coloquem na posição exclusiva que eu exijo. Eu não vim para dividir espaço com qualquer outro Deus, eu vim para conquistar todos esses deuses. Eu não vim para lutar por um espaço, eu vim para conquistar tudo. E vocês estão acabando com isso. Me restaurem a minha posição exclusiva e de direito. O texto prossegue dizendo, versículo 3: portanto, lembra-te daquilo que você recebeu e ouviu, obedece e arrepende-te. Lembra-te daquilo que você recebeu e ouviu. O que é que aqueles cristãos tinham recebido, tinham ouvido no início?
Exatamente a verdade, a afirmação de que não há outro caminho além de Jesus Cristo. Não existe outra possibilidade em qualquer religião que seja, se não for Jesus Cristo. Lembra-te daquilo que você recebeu e ouviu. Obedece e arrepende-te. O que Jesus está dizendo para eles é: devolva a minha exclusividade. Quando você me conheceu, você entendeu que eu sou o único caminho. Pare de agir de outra maneira. Pare de aceitar outra forma de pensamento. Pare de se comportar de outra maneira. Pare de viver, de agir e de anunciar que eu sou apenas mais um caminho. E me reconheça e me proclame como quem eu de fato sou, o único caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não importa em que templo esteja adorando ou servindo, se não for por mim, não é possível. E então Cristo passa a falar daqueles poucos que se mantinham fiéis, mesmo correndo o risco de serem chamados e taxados de intolerantes. Havia em Sardes, como nas outras cidades, aqueles que permaneciam fiéis ao Senhor, que não se curvavam diante de outros deuses, que não cediam às pressões sociais, que não entravam nesse tipo de conversa, mesmo correndo o risco de serem taxados e tidos como intolerantes. E Jesus passa a se referir a eles, no versículo 4. Em Sardes também tens algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Havia, por mais que o ecumenismo fosse reinante e dominante na cidade de Sardes, havia aquelas pessoas que não estavam se esfregando em outras religiões, que não estavam se contaminando, manchando as suas vestes brancas, as suas roupas, com outras religiões, respingando em si mesmos outras formas de pensamento. Jesus reconhece que eles estavam lá também. Tens algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. A cidade de Sardes, queridos irmãos e irmãs, pode passar a próxima foto, é muito parecida com a sociedade de hoje. As pessoas não se importam se você bater no peito e disser: eu sou cristão, eu creio em Jesus e só Ele pode me salvar. Se você disser que é um seguidor de Jesus Cristo, tudo bem, ninguém vai implicar com isso. Mas se você começar a dizer que não existe outro caminho, que não existe outra possibilidade de uma pessoa ser levada a Deus, aí o problema começa. Aí você começa a ser tido como intolerante. Aí você começa a ser cancelado. Se você ousar defender a verdade bíblica de que não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo, é aí que o problema começa. E é justamente por isso que Cristo faz esse alerta à igreja em Sardes, que se encaixa tão bem na igreja do século 21. Nós cristãos respeitamos as pessoas de todas as religiões. E se você cristão não respeita, você está errado. Nós amamos as pessoas de todas as religiões, e se você cristão não ama, você está errado. Nós cristãos oramos pelas pessoas de todas as religiões, não importa se é evangélico, católico, espírita, umbandista, hindu, muçulmano, não importa. Nós respeitamos as pessoas de todas as religiões, mas não importa o que você crê. Uma coisa não muda: Jesus Cristo é o único caminho. Não importa o que você crê, qual é a sua religião,
Isso não muda o fato de que Jesus Cristo é o único caminho. E veja bem, Ele não é o único caminho para mim. Ele não é o único caminho para essa igreja. Ele não é o único caminho para os cristãos. Jesus Cristo é o único caminho possível. Se não for por Cristo, não tem como. Não há outro mediador entre Deus e os homens que não Cristo Jesus. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. Não importa qual é a sua crença, nós respeitamos você, amamos você, oramos por você, lutamos para que de fato você seja respeitado, mas saiba, Jesus Cristo é o único caminho. Eu ouvi a respeito de um cristão famoso, lá nos Estados Unidos, que foi num programa de entrevista, num desses talk shows, e o apresentador daquele programa tinha por costume perguntar para os seus entrevistados, quando ele sabia que era cristão, o seguinte: você é um daqueles que acha que Jesus é o único caminho, a única possibilidade? E aquele cristão famoso pensou um pouco e disse: bom, ele é o único caminho para mim, mas eu não posso dizer isso por todas as pessoas. Essa é a realidade condenada na igreja de Sardes. Essa é a realidade que muitas vezes toma conta de nós. Abrimos mão da verdade de que só Jesus Cristo é o Senhor, de que nenhum outro pode nos levar até Deus, independente de qual seja a religião. Sem Jesus Cristo é absolutamente impossível. E digo isso de uma forma muito, muito respeitosa e amorosa. Jesus é o único caminho. Diante dessa realidade tão difícil, que os cristãos lá em Sardes precisavam enfrentar, que hoje ainda faz parte do nosso dia a dia, como é que a gente navega nesse mar? Como é que a gente caminha e vive o nosso dia a dia? Jesus diz no versículo 2: fica alerta e fortalece o que ainda resta estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Quando Jesus diz fica alerta, o que ele está usando é uma expressão, um termo militar, que deu a ideia para aqueles cristãos do seguinte: olha, essa verdade vai ser atacada, a verdade de que eu sou único, a verdade de que não existe alternativa vai ser atacada, portanto, fique alerta, guarde essa verdade, proteja essa verdade, lute por essa verdade, porque no final das contas, o vencedor terá uma recompensa. Versículo 5 diz: assim, o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, reconhecerei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O vencedor será vestido de vestes brancas. As vestes brancas comumente eram usadas pelos conquistadores no desfile triunfal quando retornavam de uma batalha. Aqueles que haviam vencido a guerra e estavam retornando da batalha, comumente se vestiam com vestes brancas, gloriosas, resplandecentes, e isso manifestava a vitória deles. Era o desfile triunfal deles. E com isso Jesus está dizendo: olha, permaneçam fiéis, mantenham as vestes de vocês sem manchas, porque no momento certo,
eu vou demonstrar que eu sou vitorioso. No momento certo, eu vou entrar como conquistador da história. Ainda que haja tantos deuses no meio de vocês, se vocês se mantiverem fiéis, eu vou demonstrar que eu conquistei todos eles. Todos verão. Vai ser gloriosa a minha entrada. Vai ser majestoso o meu retorno. Vai ser o meu desfile de vitória. E se vocês mantiverem as suas vestes brancas, se apegando a essa verdade, de que eu sou o único, vocês reinarão comigo. Vocês usarão vestes brancas junto comigo. Que o Senhor nos ajude a estar alertas, defendendo essa verdade. Por mais que respeitemos e devemos respeitar, amar, orar por todas as pessoas, independente de religião ou de qualquer outra coisa, isso não muda o fato de que Jesus Cristo é o único caminho. Que o Senhor nos abençoe. Te convido a fechar os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento, pedindo também que o Senhor nos ajude a conservar com firmeza essa verdade, no mundo que tenta nos seduzir para conversa, o diálogo sutil e a aceitação de tantas formas de pensamento contrárias à Bíblia. Que o Senhor nos ajude a ser firmes e apegados a essa verdade. Deus amado, nós te louvamos, Pai, porque nós lemos a Tua palavra e, embora tenha sido escrita há tanto tempo, ainda assim é tão atual, ainda assim combina tanto com a nossa realidade, Pai. Nossa oração diante de tudo isso que foi apresentado é que o Senhor nos faça cristãos, servos Teus firmes, Pai, que de fato amam as pessoas, todos aqueles que estão no nosso caminho, que de fato respeitam e lutam para que sejam respeitados, cristãos que de fato oram por aqueles que estão ao nosso redor, mas cristãos que jamais abrem mão da verdade absoluta de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Senhor se não for por intermédio dEle, Pai. Nos ajuda a permanecer firmes no nosso dia a dia, quando formos postos à prova, quando nos sentirmos envergonhados talvez, nos sentirmos ameaçados, que aí, nesse momento, o Teu Espírito Santo nos encha e nos faça proclamar com toda ousadia que Jesus Cristo, e somente Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e que diante dEle todo joelho se dobrará e toda língua reconhecerá essa verdade, Pai. Não nos permita vacilar no nosso dia a dia, não nos permita retroceder, mas pelo contrário, como bons soldados de Cristo, possamos estar alerta e vigilantes, zelando por essa verdade, sem apagar a mensagem do Evangelho, sem diminuir o poder, que ao invés de pequenas fagulhas, chamas vivas ardam no nosso coração pelo Senhor, Pai. Agora que chegamos ao final desse culto e vamos para as nossas casas, te pedimos que o Senhor não permita que nada roube essa mensagem anunciada, esse texto lido dos nossos corações, mas que pelo contrário, Teu Espírito Santo continue nos levando à reflexão, à meditação, e que muito fruto de vida eterna seja produzido em nós, Pai. Desde já prepara os nossos corações para tudo aquilo que receberemos da Tua parte no próximo culto, no dia do Senhor. Nos dá uma noite de descanso abençoada na Tua presença, um restante de semana sendo guardados por Ti. E agora nós oramos dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Lembramos que no próximo domingo teremos culto apenas pela manhã.
Que Deus abençoe.